Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um lugar que aqui eu aposto que vai te surpreender. Aposta também? É a Campanha Gaúcha, lá no sul do Brasil, né? Isso. Você mandou pra gente um material super completo sobre essa região e a gente tá pronto pra desvendar todos os segredos, sabe? Que é verdade. E prepare-se para uma viagem fascinante por um terroir único, né? Que tá desafiando as expectativas e conquistando os paladares mundo afora. É isso aí. A Campanha Gaúcha é um daqueles lugares, sabe, que te fazem repensar tudo que você sabe sobre regiões vinícolas. Quem diria que em meio aos vastos pampas, com um clima que lembra mais, sei lá, o sertão, a gente encontraria vinhos tão expressivos? É de virar a cabeça, né? A gente imagina, né? Sempre quando pensa em vinho, aqueles vinhedos em costa montanhosas, né? Aham. Clima ameno, mas a campanha gaúcha quebra todos os estereótipos. Exatamente. E pra gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, né? Lá pro século XIX. A história da viticultura no Rio Grande do Sul começa com a chegada dos imigrantes europeus, né? Que trouxeram consigo a tradição do vinho. Uhum. E eles se estabeleceram na Serra Gaúcha, né? Que se tornou o berço da produção vinícola do estado. Mas na década de 70, alguns produtores visionários começaram a explorar novas fronteiras. E esses pioneiros viram na campanha gaúcha um potencial inexplorado, né? Um terroir completamente diferente. Mas imagino que não foi fácil desbravar esse território, né? Não, não foi fácil. No começo, a ideia de produzir vinho em meio aos pampas, né, com aquele clima quente e seco, foi recebida com muito ceticismo, né? Afinal, era um ambiente totalmente oposto ao que se considerava ideal para a viticultura, né? Mas esses pioneiros acreditaram no potencial da região e, com muita persistência, provaram que era possível produzir vinhos de alta qualidade ali. Que legal. Essa determinação deles é inspiradora, né? E o que torna o terroir da campanha gaúcha tão especial? Bom, a mágica está na combinação única, né, de clima, solo e geografia, né? É como se a natureza tivesse, sei lá, conspirado para criar um ambiente perfeito para o cultivo de uvas. Ah, Vamos começar pelo clima, né, que é um dos fatores mais marcantes da região. sim, o clima é o que mais chama atenção, né? A gente está falando de uma região com características semiáridas, verões quentes e secos, invernos frios e uma amplitude térmica impressionante. Essa amplitude térmica é um dos grandes segredos da campanha gaúcha, né? A diferença drástica de temperatura entre o dia e a noite, né? Que permite que as uvas amadureçam de forma lenta e equilibrada. É como se fosse um processo natural de choque térmico, sabe? Que intensifica a concentração de açúcares, taninos, aromas nas uvas. Interessante, então é esse contraste que contribui para a complexidade dos vinhos da região. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente não pode esquecer do solo, né? Que também desempenha um papel fundamental. Na campanha gaúcha, predominam solos arenosos e argilosos, com boa drenagem. E essa característica é essencial para a saúde das videiras, né? Porque evita o acúmulo de umidade e permite que as raízes se desenvolvam profundamente, né? Em busca de nutrientes. E essa composição do solo, como ela influencia o sabor do vinho? Bom, o solo arenoso e argiloso, né, confere aos vinhos da campanha gaúcha uma estrutura mais firme, com taninos marcantes. E a presença de minerais como ferro e potássio contribui para a complexidade aromática, né, adicionando camadas de sabor que os tornam únicos, né? Falando em sabores, a campanha gaúcha é conhecida pelos seus tintos encorpados, certo? Exatamente. A região é um paraíso para os tintas, né, que se adaptam bem a climas quentes. Cabernet Sauvignon, Merlot e, claro, a estrela da região, a Tannat. Todas elas encontram na campanha gaúcha o terroir ideal para expressar o seu máximo potencial. Vamos começar pela Cabernet Sauvignon, o que a torna tão especial na campanha gaúcha. A Cabernet Sauvignon é uma uva que ama o sol, o calor, né? E na campanha gaúcha, ela encontra as condições perfeitas para amadurecer plenamente, né? Desenvolvendo aromas intensos de frutas negras maduras, como ameixa e cassis, especiarias como pimenta preta, toques herbáceos, né? E o que é mais interessante, os vinhos tintos da Cabernet Sauvignon da campanha gaúcha, eles têm uma estrutura tânica robusta, o que lhes confere um grande potencial de guarda, né? Interessante. Então a gente está falando de vinhos para serem degustados com calma, né? Apreciando sua evolução ao longo dos anos. E a Merlot, como ela se expressa nesse terroir? A Merlot, por sua vez, produz vinhos mais elegantes, macios na campanha gaúcha. Pense em aromas de frutas vermelhas maduras, como cereja e framboesa, notas florais delicadas, toques de especiarias, né? Os vinhos da Merlot da região são conhecidos por sua textura aveludada, taninos mais suaves, o que os torna perfeitos para serem apreciados mais jovens. Perfeito. Um vinho para celebrar os bons momentos, sem precisar esperar anos para abrir a garrafa. E agora vamos falar da uva que tem roubado a cena na campanha gaúcha, a Tannat. Me conta tudo sobre ela. A Tannat. Essa uva é realmente especial, né? É. Originária do sudoeste da França, ela encontrou na campanha gaúcha
um lar perfeito. Ah. O clima quente e seco da região, aliado à amplitude térmica, faz com que a Tannat atinja um nível de maturação ideal, né? Resultando em vinhos tintos encorpados, com taninos poderosos e uma complexidade aromática incrível. E quais são as características marcantes dos vinhos Tannat da Campanha Gaúcha? Bom, prepare-se para uma explosão de sabores. Imagine aromas intensos de frutas negras maduras como amora e mirtilo, notas e especiarias que lembram cravo e canela e toques que evoluem para cor e tabaco com o envelhecimento, né? E o mais impressionante é a estrutura tânica da Tannat, né? Que confere aos vinhos uma longevidade excepcional. Nossa, dá água na boca. E além dessas 3 uvas, quais outras variedades tintas se destacam na Campanha Gaúcha? Olha, a Campanha Gaúcha também tem se mostrado um território promissor para outras uvas tintas, como a Cabernet Franc, com seus aromas herbáceos e especiarias, né? E a Pinot Noir, que, apesar de ser mais delicada, tem encontrado microclimas mais frescos na região, onde produz vinhos tintos elegantes e com boa acidez. A diversidade da Campanha Gaúcha é realmente surpreendente. É fascinante como essa região desafia as convenções, né? Nos mostra que é possível produzir vinhos de alta qualidade em um terroir tão peculiar. E apesar de, né, a gente ser tentado a pensar que só tintos prosperam na Campanha Gaúcha, você mencionou que também existem vinhos brancos, certo? Sim. Apesar da região ser mais conhecida pelos seus tintos, os vinhos brancos da Campanha Gaúcha têm conquistado cada vez mais espaço. Chardonnay, Sauvignon Blanc e Riesling Itálico são algumas das variedades que têm se adaptado bem ao clima da região, né? Produzindo vinhos brancos com aromas vibrantes e frescor. Tô curioso para saber mais sobre esses vinhos brancos da Campanha Gaúcha. Mas antes da gente mergulhar nesse universo, acho que seria interessante a gente entender como os produtores da região estão lidando com a produção de vinhos em um ambiente tão desafiador, né? No próximo bloco, a gente vai desvendar os métodos de vinificação e as práticas sustentáveis que estão moldando o futuro da viticultura na Campanha Gaúcha. Com certeza. Prepare-se para descobrir os segredos por trás da produção desses vinhos tão especiais. E voltamos para nossa imersão à Campanha Gaúcha. Já exploramos o terroir único dessa região, com seu clima desafiador, né, e solos distintos, e vimos como os produtores estão transformando essas características em vinhos excepcionais. É verdade, a gente descobriu que até a Cabernet Sauvignon, né, uma uva que ama o sol, precisa de um toque especial para brilhar num clima semiárido. E a amplitude térmica da Campanha Gaúcha faz exatamente isso. Realça a complexidade e a estrutura dos vinhos. É como se a natureza tivesse encontrado o equilíbrio perfeito. Entre o calor intenso do dia e o frescor da noite, né? Criando um ciclo que beneficia as uvas e resulta em vinhos mais concentrados e aromáticos. E por falar em aromas, me deixou curioso para saber mais sobre esses vinhos brancos da Campanha Gaúcha. Como eles se expressam nesse terroir, né, que à primeira vista parece mais adequado para tintos encorpados. Pois é aí que a Campanha Gaúcha nos surpreende mais uma vez. Apesar de ser um território, né, predominantemente de tintos, a região tem demonstrado um potencial incrível para a produção de vinhos brancos de alta qualidade. Sério. E quais uvas brancas que se destacam nesse cenário? A Chardonnay, por exemplo, né? Ela se adaptou muito bem ao clima da Campanha Gaúcha. Mas, ao contrário do que acontece em regiões mais frias, onde ela costuma apresentar aromas mais cítricos e minerais, aqui ela revela notas mais maduras, né? De frutas tropicais, como abacaxi e manga, além de toques de mel e especiarias provenientes do contato com madeira, né, durante o envelhecimento. É fascinante como o terroir pode influenciar a mesma uva, né, de formas tão distintas. E a Sauvignon Blanc, como ela se comporta na Campanha Gaúcha. A Sauvignon Blanc, conhecida pelos seus aromas herbáceos e cítricos, né, também encontra na Campanha Gaúcha um palco para expressar sua versatilidade. Aqui ela produz vinhos brancos com aromas intensos de maracujá, pêssego branco e toques florais, além de um frescor vibrante que equilibra a doçura da fruta. Parece que a Campanha Gaúcha desafia as expectativas em todos os sentidos. E além da Chardonnay e da Sauvignon Blanc, outras uvas brancas que a gente se destacam na região. Uma uva que tem chamado a atenção dos enólogos é a Riesling Itálico. Essa variedade italiana, conhecida por sua acidez vibrante e aromas florais, tem encontrado na Campanha Gaúcha um terroir que realça suas características, resultando em vinhos brancos com notas delicadas de frutas cítricas, flores brancas e um toque mineral que lembra pedra de rio. Esses vinhos brancos parecem ser a companhia perfeita para os dias quentes de verão. Mas, voltando aos tintos, você mencionou que a produção na Campanha Gaúcha vai além das uvas clássicas. O que mais os produtores da região estão explorando?
Olha, a campanha gaúcha é um celeiro de experimentação. Os produtores estão desbravando o potencial de outras uvas tintas, né? Como a Cabernet Franc, produz vinhos com aromas herbáceos, especiarias e taninos mais macios. E a Pinot Noir, que apesar de ser uma uva mais delicada, né, tem encontrado em alguns microclimas mais frescos da região as condições ideais para produzir vinhos tintos elegantes e com boa acidez. É impressionante como a diversidade da campanha gaúcha se reflete na variedade de uvas e estilos de vinho, né? Mas imagino que para produzir vinhos de alta qualidade num ambiente tão desafiador, os produtores precisam lançar mão de técnicas e métodos específicos, né? Com certeza, com certeza. As práticas de vinificação na campanha gaúcha, elas são tão singulares quanto o seu terroir. E a busca pela excelência, né, tem levado os produtores a adotar métodos inovadores e, ao mesmo tempo, a resgatar técnicas tradicionais. Que interessante. E quais são algumas dessas práticas que se destacam na região? Uma delas é a maceração a frio, né? Uma técnica que consiste em manter o mosto em contato com as cascas, né, das uvas em baixas temperaturas antes da fermentação. Esse processo permite extrair aromas e cores mais delicados, resultando em vinhos mais frescos e frutados. Esse é o método perfeito para os vinhos brancos e groselhas, né? Exatamente, exatamente. Mas a maceração a frio também pode ser utilizada por alguns tintos, né? Principalmente aqueles que se buscam um estilo mais leve e frutado. E por falar em tintos, uma técnica que tem sido explorada na campanha gaúcha para realçar a complexidade dos vinhos é a fermentação malolática. E como funciona essa técnica? A fermentação malolática é um processo secundário que ocorre após a fermentação alcoólica, né? Basicamente, ela transforma o ácido málico, que é mais agressivo, em ácido lático, que é mais suave. Essa conversão, ela confere aos vinhos tintos uma textura mais macia e arredondada, além de aromas mais complexos, né, como notas de manteiga e pão tostado. Interessante. E quais outras técnicas que os produtores da campanha gaúcha estão utilizando para criar vinhos tão especiais? A utilização de barricas de carvalho para o envelhecimento dos vinhos, né, é outra prática comum na campanha gaúcha. O contato com a madeira, ele confere aos vinhos aromas e sabores complexos, como notas de baunilha, especiarias, tostado, além de contribuir para a estrutura e o potencial de guarda dos vinhos. E quais tipos de carvalho que são mais utilizados na região? Os produtores da campanha gaúcha costumam utilizar barricas de carvalho francês e americano, né? O carvalho francês confere aos vinhos aromas mais delicados, especiarias finas, enquanto o carvalho americano traz notas mais intensas, né? De baunilha, coco. A escolha do tipo de carvalho, assim como o tempo de envelhecimento, depende do estilo de vinho que se busca criar. E além dessas técnicas, a campanha gaúcha também tem se destacado pela sua preocupação com a sustentabilidade, né? Sim. Sim, a sustentabilidade tem se tornado cada vez mais importante na viticultura e os produtores da campanha gaúcha estão na vanguarda desse movimento, né? Eles têm adotado práticas que visam preservar o meio ambiente, como o uso de energia renovável, a gestão eficiente da água, né? E a redução do uso de agrotóxicos. Isso é legal. E como essas práticas se traduzem no dia a dia das vinícolas? Muitos produtores têm investido em painéis solares para gerar energia limpa, né? Reduzindo a dependência de fontes não renováveis. Outros têm implantado sistemas de captação e reuso da água da chuva para irrigação, né? Garantindo o uso consciente desse recurso tão precioso. E a adoção de técnicas de manejo, né? Orgânico e biodinâmico tem se tornado cada vez mais frequente, né? Minimizando o impacto ambiental e preservando a biodiversidade do solo. É inspirador ver como os produtores da campanha gaúcha estão conciliando a produção de vinhos de alta qualidade com respeito ao meio ambiente. Mas em relação ao futuro da viticultura na região, o que a gente pode esperar? A campanha gaúcha tem um futuro promissor pela frente, né? A busca constante por aprimoramento, a paixão dos produtores e o reconhecimento, né, da qualidade dos vinhos da região são fatores que impulsionam o seu crescimento. E quais são os principais desafios, né, que a região precisa superar para consolidar sua posição no cenário vinícola nacional e internacional? Um dos desafios é fortalecer a identidade da campanha gaúcha como região produtora de vinhos de alta qualidade, né? Diferenciando-se de outras regiões vinícolas do Brasil. E para isso, a busca pelo selo de denominação de origem, ADO, é um passo fundamental. E o que significa ter uma denominação de origem? ADO é um selo de qualidade, né? Que atesta a origem e a tipicidade de um produto, reconhecendo as características únicas do terroir e as práticas tradicionais de produção. No caso da campanha gaúcha, a obtenção da ADO significaria um reconhecimento oficial da sua identidade vinícola, né? Valorizando ainda mais os vinhos. Esse seria uma marca importante para a região, né? E além da ADO, né, quais outras iniciativas podem contribuir para o desenvolvimento da viticultura na campanha gaúcha?
Investir em pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas de cultivo e produção de vinhos, né? Adaptadas às condições climáticas da região, é fundamental para garantir a sustentabilidade da atividade. Faz sentido, né? Afinal, com as mudanças climáticas, a gente precisa estar preparado para os desafios que o futuro nos reserva. Exatamente. E a campanha gaúcha tem todas as condições para se tornar um modelo de viticultura sustentável, conciliando a produção de vinhos de alta qualidade com a preservação do meio ambiente. E para quem quer conhecer de perto essa região tão fascinante, o que a campanha gaúcha oferece? Olha, a campanha gaúcha é um destino enoturístico completo, né? Imagine paisagens deslumbrantes, com campos verdejantes que se estendem até o horizonte, vinícolas acolhedoras, né? Que abrem as suas portas para degustação e experiências memoráveis e uma gastronomia rica em sabores e tradições. Parece uma viagem imperdível. E qual a melhor época para visitar a campanha gaúcha? A primavera e o outono são as estações mais agradáveis para visitar a região, com temperaturas amenas, paisagens exuberantes. Na primavera, os vinhedos se enchem de flores, né? Criando um cenário de tirar o fôlego. E no outono, as folhas das videiras ganham tons dourados e avermelhados, né? Proporcionando um espetáculo de cores. O que os visitantes podem esperar encontrar nas vinícolas da campanha gaúcha? As vinícolas da campanha gaúcha oferecem uma variedade de experiências para os visitantes, né? Desde degustações guiadas, almoços harmonizados, passando por piqueniques nos vinhedos e passeios a cavalo. Nossa. É uma oportunidade única de conhecer de perto o processo de produção dos vinhos, né? Desde o cultivo das uvas até o engarrafamento, e se conectar com a história, né, e a cultura da região. E além das vinícolas, o que mais a campanha gaúcha tem a oferecer? Olha, a região é rica em história e cultura. Cidades como Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento guardam casarões antigos, né? E monumentos que contam a história da colonização e da formação, né, da identidade gaúcha. E a culinária da região é um capítulo à parte, né, com seus pratos saborosos e tradicionais, como o churrasco gaúcho, o carreteiro, a charque com mandioca e o arroz de carreteiro. É realmente um destino completo que agrada a todos os gostos. Mas, voltando aos vinhos, uma pergunta que me intriga. Como os produtores da campanha gaúcha estão lidando com as mudanças climáticas, né? E os seus impactos na viticultura? No próximo bloco, a gente vai desvendar os desafios e as soluções que estão moldando o futuro da produção de vinhos na região. Prepare-se para uma discussão sobre os desafios e as oportunidades, né, que a campanha gaúcha enfrenta nesse novo cenário climático. Estamos de volta para a última parte da nossa imersão na campanha gaúcha. A gente já explorou bastante, né, o terroir, as uvas, as técnicas, tudo que torna essa região tão especial. Mas como você falou, o futuro da viticultura, não só na campanha gaúcha, mas no mundo todo, né, agrada um desafio global, as mudanças climáticas. Exato. Mudanças climáticas são uma realidade, né? E a viticultura, por ser uma atividade tão ligada à natureza, sente esses efeitos de forma intensa, né? E na campanha gaúcha, com esse clima semiárido, os desafios eles são ainda maiores. E quais são, assim, os impactos mais preocupantes que os produtores da região já estão enfrentando? Bom, o aumento da temperatura média, né? É um fator crucial. Temperaturas mais altas podem acelerar o processo de maturação das uvas, né? Resultando em vinhos com maior teor alcoólico, menor acidez. E isso pode comprometer o equilíbrio, a elegância, né? Que a gente tanto gosta nos vinhos da campanha gaúcha. E as mudanças no regime de chuvas, como é que elas afetam a produção? A campanha gaúcha já enfrenta períodos de estiagem, né? E a tendência é que eles se tornem mais frequentes e intensos. A falta de água, claro, prejudica o desenvolvimento das videiras, né? Impactando a qualidade, a quantidade da produção. Mas, por outro lado, chuvas excessivas, né? Em épocas inadequadas também são um problema, porque podem favorecer o aparecimento de doenças e diluir a concentração de açúcares nas uvas. Então, é como se os produtores estivessem numa busca constante por equilíbrio, né? Lidando com a escassez e o excesso de água ao mesmo tempo. Diante de tantos desafios, como é que eles estão se adaptando a essa nova realidade climática? Os produtores da campanha gaúcha têm se mostrado resilientes, né, inovadores, buscando soluções para minimizar esses impactos. Uma das estratégias é a adoção de práticas de manejo do vinhedo, né, que visam conservar a água e proteger o solo da erosão. E como é que essas práticas funcionam assim na prática? Bom, o uso de sistemas de irrigação mais eficientes, como gotejamento, né, que libera água direto na raiz da planta, reduzindo o desperdício, é uma das medidas. A cobertura vegetal entre as fileiras de videiras também ajuda a reter a umidade do solo, né? E controlar a erosão. E em relação às videiras, assim, tem alguma forma de torná-las mais resistentes, né? A essas condições climáticas extremas? Sim. A pesquisa tem um papel fundamental, né? O desenvolvimento de novas variedades de uva, né? Mais resistentes à seca, ao calor, é uma linha de pesquisa que tem dado resultados promissores.
Seria como criar superuvas, né? Isso, exatamente. Capazes de enfrentar os desafios do clima. E além da pesquisa genética, os produtores também estão explorando técnicas de manejo que ajudam a proteger as videiras, né, do estresse hídrico, como a poda adequada, o uso de bioestimulantes, né, que fortalecem a planta, aumentam a resistência. É impressionante como os produtores da campanha gaúcha estão se adaptando, né? Combinando conhecimento tradicional com inovação. E pensando no futuro, além dessas práticas, o que mais pode ser feito para garantir a sustentabilidade da viticultura na região? A sustentabilidade é um processo contínuo, né? Exige um aprimoramento constante. Uma das iniciativas que tem ganhado força na campanha gaúcha é a adoção de práticas de agricultura regenerativa, que visam não só minimizar os impactos, mas regenerar o solo, o ecossistema como um todo. Em que consistem essas práticas? A agricultura regenerativa, ela engloba uma série de princípios, né, como a diversificação de culturas, a integração entre a produção animal e vegetal, a cobertura permanente do solo, o uso de compostos orgânicos para fertilização, né? O objetivo é criar um sistema mais equilibrado, resiliente, capaz de se adaptar e, ao mesmo tempo, produzir alimentos de alta qualidade. É como se os produtores estivessem devolvendo para a natureza, né? O que ela proporciona. E os consumidores, como é que a gente pode contribuir para o futuro da viticultura na campanha gaúcha? A escolha consciente do consumidor, né? Ela tem um poder enorme ao optar por vinhos produzidos de forma sustentável, né? Valorizando a origem e o trabalho dos produtores, o consumidor se torna um agente de transformação, busca informações sobre as práticas adotadas pelas vinícolas, valoriza os selos de certificação, né, que atestam a sustentabilidade da produção e, claro, aprecia os vinhos da campanha gaúcha, né, que carregam em cada gota a história de um terroir único, a paixão de produtores que lutam para preservar o meio ambiente. É isso aí. E assim chegamos ao fim da nossa imersão na campanha gaúcha. Descobrimos uma região que vai muito além de seus vinhos, né? Excepcionais. A gente encontrou uma história de pioneirismo, né? Uma busca incessante pela excelência, compromisso com a sustentabilidade que inspira. A campanha gaúcha mostra que é possível produzir vinhos de alta qualidade em harmonia com a natureza, né? Respeitando o passado, construindo um futuro mais sustentável. É uma lição que a gente pode levar para todas as áreas da vida, né? Um brinde à campanha gaúcha, aos seus vinhos, que nos convidam a celebrar a vida e brindar um futuro mais promissor.